E aí pessoal, de volta aqui com vocês para o nosso segundo momento. E como eu disse antes, muitas vezes somos, o homem de capuz exigindo das outras pessoas aquilo que ela não tem para oferecer, E assim, porque não levamos em consideração a empatia, certo? Porque a gente exercita muito pouco isso no nosso dia a dia. Então assim, você não sabe os traumas que a pessoa carrega, você não sabe as dores, as frustrações. Claro que nenhuma delas justifica os erros das pessoas, nada justifica. Mas o fato é que quando exigimos algo que a pessoa não tem para oferecer, a gente não consegue tirar isso. E agora eu vou fazer uma reflexão bem bacana com vocês, mais uma vez introduzindo sabedoria milenar, tá? Porque veja que interessante, a importância da autoavaliação, tá? Então assim, um homem sábio, muito sábio, esteve aqui na terra e ele se chamava Jesus Cristo. Um belo dia, trouxeram para ele uma mulher adúltera, tá? E foi pega em flagrante adultério. Tem algo que é muito questionador nessa passagem, porque se ela foi pega em flagrante adultério, por que só trouxeram a mulher? Poderiam trazer o homem também, a gente podia falar um pouco mais disso depois. Mas o fato é que os homens que estavam ali, todos estavam dispostos a apedrejá-la, assim como também estavam intencionados a apedrejar Jesus Cristo. Compreende isso? E naquele momento, aquela frase famosíssima, atire a pedra aquele que não tem pecado, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. E a mulher foi liberada ali, todo mundo acabou indo embora e a mulher foi liberada. Que lindo, Mas tem algo muito mais valioso do que isso e muitas vezes passa despercebido, Você vai ver que Jesus Cristo, diante de sua infinita sabedoria, promoveu ali um momento onde todos os presentes fizeram uma autoavaliação, certo? E somente reconhecendo seus próprios erros, somente reconhecendo suas falhas, suas omissões, todos aqueles homens presentes ali, mal intencionados, tiveram a capacidade de soltar as pedras que estavam nas mãos. Percebe o poder? Quando nós nos autoavaliamos e reconhecemos que também erramos, e reconhecemos que também falhamos, que somos omissos, passivos, olha só que coisa interessante, nós desenvolvemos a capacidade de soltar as pedras de nossas mãos. Então a minha pergunta para você é: quantas pedras estão em suas mãos? O quanto você acusa as pessoas à sua volta? O quanto o erro, as deficiências das outras pessoas influencia você a também errar? Entende? Porque aqui no Brasil temos isso, essa cultura que é hostil, que é... não tenho nem palavra para isso. É uma cultura ruim, de justificar os nossos erros pelos erros do outro. Então, assim, a gente precisa, digamos assim, fazer uma reforma nisso, entende? Tem até um vídeo no YouTube que eu indico a todos vocês, que tem por título o seguinte: faça da sua indignação a sua missão de vida. É com o palestrante Tiago Brunet. É muito boa, porque traz essa capacidade de se autoavaliarmos, Então assim, inclusive ele está ali dentro do ambiente religioso, dentro da igreja, e as pessoas estão ansiosas ali para falar sobre os erros das religiões alheias. E antes disso ele convida sabiamente aquele grupo para um momento de oração, de interiorizar, de reavaliação, de mergulho, de profundidade. E aí, em um outro momento posterior, ele vai ter esse momento tão desejado com eles. Mas aí ele fez uma pesquisa sobre as religiões mais populares, e as mais mal faladas também. Só que ele pegou os pontos positivos de cada uma, As igrejas que faziam visita em penitenciárias, em hospitais de câncer, que faziam o evangelismo, que desenvolveu a caridade e tantas outras coisas. E ele confrontou aquela igreja, aquele grupo, justamente porque eles não faziam tais coisas, O processo de autoavaliação. Então,
do que me importa, né? O que é que me acrescenta poder identificar os erros do mundo inteiro se eu não for uma solução? Ou se eu não souber apresentar soluções para os problemas, né? Eu sou um hipócrita falando das coisas o tempo inteiro sem sugerir uma solução. Então assim, gente, estamos com um país com o maior número de pessoas ansiosas, depressivas de toda a América Latina. E o que é que estamos fazendo em prol disso? O que é que estamos fazendo em favor disso? Qual é a nossa colaboração? Então esse vídeo do Thiago Brunet, né, ele me inspirou bastante, porque na realidade temos essa realidade, nos preocupamos com ela, mas quando nos questionamos o que de fato estou fazendo para poder ser útil, aí você vai ver que nada ou muito pouco, entende? Então assim, precisamos estar atentos a isso, porque o mundo precisa, né? O que é que estamos fazendo pelo mundo? O que é que estamos fazendo pelas pessoas à nossa volta? Compreende isso? Então, quando eu falo para você que essa sabedoria milenar, ela mexe intimamente com a gente, né? Como eu falei lá no primeiro vídeo, imagine, é mais conveniente, é melhor para o homem estar num ambiente de luto do que nos banquetes, em festas, porque esse momento gera um momento de aprofundamento, de reflexão, que permite que a gente se enxergue no mundo. E quando a gente se enxerga no mundo, a gente se conhece um pouco mais, somos capazes de desenvolver com qualidade a empatia, a compaixão, a misericórdia e tantos outros sentimentos que nos impulsionam a ser pessoas melhores. Então, para você é um tudo de bom e até a próxima. Aguardo você com muito carinho. Valeu?